pastor Hernandes. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Hernandes. Para nós. Glória a Deus. Bom dia. Que alegria poder conhecer esse rebanho, essa casa tão importante aqui no Reino Unido. Pastor Jackson é uma pessoa que a gente já tem acompanhado há algum tempo, já tem ouvido e tem nos visto também. Ele vai estar agora numa grande conferência que nós temos todo ano para 400 pastores, só líderes, no Brasil, e tem sido muito bom. E agora conhecê-lo, estar aqui com o seu povo, na sua igreja, é muito bom, muito bênção. Eu venho de 30 dias direto, pregando todo dia. Essa é a minha última conferência fora de casa. Eu saí de casa dia 24 de janeiro. É isso aí, irmão. Já são 68 países pregando o Evangelho. São milhares de almas ganhas. Passei pelos Estados Unidos, preguei em 2 estados, na Flórida e Massachusetts. Na Massachusetts eu peguei 21 graus abaixo do zero. Rapaz, eu tenho certeza que o inferno é frio. Por que a palavra inverno combina com inferno? Você não tem noção do que é frio, irmão. Misericórdia. E de lá fomos, estive aqui no Reino Unido, já em seguida preguei em Jersey, uma ilha aqui, próximo aqui, mais perto da França do que da Inglaterra. E de Jersey eu fui à Itália, e fiquei por 15 dias na Itália. Preguei em 3, 4 cidades na Itália, preguei em Portugal. Aí fui à Alemanha, preguei na Alemanha, preguei em Portugal. Agora estamos aqui para terminar essa caminhada aqui pela Europa e voltar para casa. Eu tenho uma criança de 10 meses, a Isabela. E tenho o Gianluca, que de 13 anos. Sou casado com uma italianinha, brava. Mulher do nariz fino é um negócio bravo, gente. Eu confesso que eu apanho lá em casa, estou brincando. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos. Muito bom rever o Marquinhos. Marquinhos era obreiro da Universal. Eu falei para o pastor Jackson, ele vai ter um troco. Essa daí é dessa época. O Marquinhos cantava assim, ó. Quem é de Goiás aqui? Vou falar para você como é que o Marquinhos cantava lá aqui em Goiás, assim, ó. Para ser abençoado, não precisa ir para a Trindade. Isso aí você lembra. Quem é de Goiânia sabe o que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Aí, viu como é que é o negócio? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, 2 de Paulo aos Coríntios. Não gosto muito dessa palavra, mas não gosto do termo Coríntios, viu? Quem é corintiano se manifesta aí? Agora eu vou expulsar agora. É muito rápido, né, irmão? O inimigo se levanta, né? Minha mãe sempre dizia assim, ó, quem ri muito chora muito depois. Então ria bastante, irmão. 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, eu quero falar aqui nessa manhã sobre o verdadeiro arrependimento. Enquanto eu falo aí, deixa eu apresentar um pouco a você. O irmão pode colocar, enquanto eu falo, pode ter umas fotinhas aí do nosso trabalho. Eu sou vice-presidente de uma organização missionária que se chama MME, Missão, pode deixar essa aí, Missão Mãos Estendidas. E nós estamos em 5 países da África. O pastor Jacques tem acompanhado, a gente tem mandado para ele,
Nós estamos em Malawi, Zimbábue, Zâmbia, Moçambique e África do Sul. E agora também estamos na China e também na Índia. Nós distribuímos anualmente uma média de 75 mil Bíblias em 5 idiomas. É $8 cada Bíblia. Esse ano foi essa média. Ali você está vendo, tudo são caixas de Bíblias. Nós temos em torno de 250 missionários no continente africano. Aquele irmão que está ali, acho que não sei se você consegue ver, é o pastor Elias, que formou junto com o pastor Jackson. Ele já plantou 200 e poucas igrejas no continente africano, gente. É uma coisa fora de... É um dos grandes apóstolos que eu conheço. E nós viajamos juntos. Eu brinco com ele assim, mas você sabe que eu sou Paulo, né? Você é Silas. Aí ele fala assim, tem problema, Paulo é o que mais apanha. Se na hora de apanhar você apanhar mais, não tem problema. E nós tivemos uma história interessante. Dessa última vez que nós tivemos, eu estive em uma tribo chamada Maliri, pregando. E quando eu cheguei, o bruxo da tribo estava correndo no meio do mato com 2 bichos que ele estava sacrificando. E aí nós chegamos e pregamos nessa tribo. Acho que tem uma fotinha aí das pessoas com as mãos. Essa tribo, a tribo Maliri. A tribo inteira aceitou Jesus como seu Salvador. Como você viu aí. Eu estou ali no meio de boné e óculos lá, porque eu uso óculos, né? Só que eu não estou pregando quando eu não uso óculos, mas... Estou de boné lá no meio, pregando um sol de 50 graus, né? E dali nós saímos, fomos batizar as pessoas. Passamos o dia inteiro batizando. Olha a fila, começa ali a fila. Nós passamos o dia inteiro batizando pessoas. Aquilo é um rio que tem crocodilos. Irmãos, e para você batizar a gente num rio que tem, aquele é o rio na Zâmbia, que tem crocodilo. Lá no Brasil a gente usa o termo assim, boi de piranha. Você já ouviu falar? Não? Boi de piranha se usa muito lá no Pantanal, em Goiás, no Mato Grosso. Que quando a boiada vai passar, o jacaré ou as piranhas vêm para comer o boi. Então você sacrifica um para o resto passar. Então nós tivemos que arrumar assim, mais ou menos, né? E eu falei, eu não sei. Ô papai, pode passar aí mais uma. E aí foi muito legal, nós batizamos, distribuímos ali, estávamos pregando na tribo, entregando as Bíblias. O pastor Jacques já falou para mim que vai com a gente. E nós passamos lá em 5 países, todos os anos, 2 vezes por ano, pregando e treinando e discipulando aqueles missionários e distribuindo as Bíblias. Tá bom? Por que eu estou te mostrando isso? Para você conhecer um pouco do nosso trabalho, da nossa missão, do que a gente tem feito. E ali na saída, como o Marquinhos mostrou que tem os CDs dele, bem ali do lado também vai ter o nosso material, né? Tem um pendrive com 40 mensagens e um pendrive com 30 mensagens. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou viajar 30 dias e carregar material? Aí Deus me deu você põe tudo dentro de uma chavinha dessa, de um aparelhinho desse, você leva tudo e não tem tanto volume. Então nós temos um pendrive com 40 mensagens, um pendrive com 30 mensagens. É uma bênção, né? Eu tenho mensagens aqui tremendas, não vou demorar muito aqui hoje, a gente vai ter mais 2 dias, mas nós temos mensagens fora de série aqui, irmão. Por exemplo, como superar a tristeza e a solidão, depressão e suicídio. Pela graça de Deus eu sou formado em psicologia, então a gente trabalha muito também nessa área para ajudar as pessoas. Tem muitas mensagens aqui, no outro também, para você poder adquirir. Cada CD custa 5 libras e o pendrive 20 libras. Imagina se eu trouxesse material para tudo isso, né? Então, para você poder no final adquirir, você também vai estar nos ajudando e contribuindo com esse trabalho que nós fazemos. Vamos ler a palavra de Deus, 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que leva à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Fale com a sua igreja, fale com o seu povo. Nos ensine, nos instrua, pregue, Pai.
Prega, Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. No final da mensagem eu quero ministrar milagres. O Senhor tem feito muitos milagres. Cegos têm enxergado, surdos têm ouvido. Por onde a gente passa, Deus tem acompanhado através dos sinais e através dos milagres. Então, no final do culto, Deus vai fazer milagres na sua vida, no seu casamento, no seu físico e no seu corpo. Amém? Então, aconteça o que acontecer, vale a pena hoje você aguentar um pouquinho a fome aí. Vai valer a pena. Amém? Há muita confusão acerca desse tipo de mensagem. Eu recebo muitas perguntas do tipo: pastor, qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Quando nós sabemos que uma pessoa está arrependida e quando nós sabemos que ela está apenas se sentindo culpada? Antes de entrarmos nesse termo, ou nesse tema, eu quero que você entenda que a primeira pregação bíblica não é sobre misericórdia. A primeira pregação evangélica do Novo Testamento não é sobre perdão. A primeira pregação do Novo Testamento não é sobre a graça. A primeira pregação do Novo Testamento está registrada em Marcos, no capítulo 1, no versículo 4. A Bíblia Sagrada diz: e assim apareceu João Batista no deserto, pregando arrependimento para perdão de pecados. Veja você, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro evangelho do Novo Testamento é o evangelho de Marcos. Todos os outros evangelhos foram baseados e fundamentados no evangelho de Marcos. E o evangelho de Marcos nos diz que a primeira mensagem que foi pregada no Novo Testamento foi sobre arrependimento. Por que essa mensagem é muito importante? Veja bem, o que é o pecado? O pecado é o pior de todos os males. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado cresce com a prática. Então a única maneira de vencê-lo é parando de pecar. O pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir. O pecado te mantém lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E o pecado custa mais caro do que você nunca imaginou pagar. O pecado é um monstro. Ele cresce mediante a sua prática. O pecado é o pior de todos os males. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que o inferno. O pecado é pior do que o diabo. O pecado é pior do que miséria. É pior do que doença. Nada existe pior do que o pecado. Apesar da Bíblia Sagrada dizer que nada nos separa do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, essa mesma Bíblia diz que uma única coisa nos separa de Deus: são os vossos pecados, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deixando claro que o pecado é o pior de todos os males. Se o pecado é o pior de todos os males, qual que é o antídoto? Qual que é a vacina contra o pecado? É o verdadeiro arrependimento. Portanto, existe uma grande diferença entre contrição, que é o que a Bíblia chama de arrependimento, e atrição, que é o que a Bíblia chama de remorso. Existe um conceito bíblico sobre essa questão de arrependimento, mudança de vida, que precisa ser pregado de uma maneira correta. Como, por exemplo, quantos aqui creem que quando você pede perdão de pecados, ou perdão pelos seus pecados, o Senhor te perdoa? Você acredita nisso? Pois bem, então preste atenção. Antes de eu te dar os fundamentos bíblicos sobre isso que você acabou de me ensinar, deixa eu filosofar em cima disso. Quando você me diz que toda vez que eu peço perdão de pecado, eu sou perdoado, sabe qual é a mensagem que você está passando para mim? Não importa a vida que eu tenho antes de pregar, não importa o que eu fiz antes de pregar, se eu pedir perdão antes de pregar, eu posso vir pregar e você não pode me julgar. É isso que você está me dizendo. Você entende o que eu estou dizendo? Portanto, não existe nenhuma base bíblica, não existe nada na Bíblia que diz que quando se pede perdão, se recebe perdão. Você não é perdoado dos pecados
quando você pede perdão de pecado. Esse é um conceito que não é bíblico, muito pelo contrário. Toda vez que você pede perdão de pecado, sem abandonar o pecado, ao invés de você ser perdoado, o seu pecado é acumulado e também a ira de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Toda vez que você pede perdão sem arrependimento, sem o ato de abandonar o pecado, ao invés de você ser perdoado, os seus pecados são acumulados e também a ira de Deus. No verso 4 diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Agora preste atenção nisso. Não reconhecendo que é a misericórdia de Deus que produz arrependimento. O fato da pessoa chorar pelos seus pecados, o fato da pessoa se arrepender dos seus pecados, o fato dela sentir dor pelas suas atitudes. Eu costumo dizer que o homem não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Quando você sente dor pelo ato, é misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que produz arrependimento. Agora olha o verso 5. O verso 5 diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração teimoso, obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o pleno juízo. Aqui na King James diz: entretanto, por causa da sua teimosia e do teu coração insensível, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti. Você percebe isso? Quem está entendendo esse texto? O fato de você pedir perdão sem abandonar o fato, sem abandonar o erro, ao invés de você ser perdoado, você tem acúmulo de ira e acúmulo de pecados. Portanto, você não recebe perdão quando você pede perdão. Você recebe perdão quando você se arrepende. Não é pedir perdão que traz perdão, é arrependimento que traz perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa e a palavra deixar, aí tem a palavra volutividade, abandonar, rejeitar. Isso é contrição, que é o contrário de atrição. Agora veja bem, vamos caminhar um pouco em cima disso para você entender a importância do arrependimento no processo da salvação de cada um de nós. Uma mensagem tão importante. A primeira mensagem evangélica dos evangelhos. A primeira mensagem que Jesus pregou. A primeira mensagem que os discípulos pregaram. A principal mensagem de acesso à salvação, ela precisa ser pregada, amém, meus irmãos? Que é a mensagem de arrependimento. Porém, do que se trata? Veja bem, existe uma diferença entre a contrição e a atrição, entre o arrependimento e o remorso. Ambos têm seus ciclos. O arrependimento tem 3 ciclos que nós chamamos de ciclo completo. A atrição ou remorso tem 2 ciclos que é quase parecido com a contrição, porém se torna um ciclo incompleto. Por exemplo, a culpa ou a dor ou o remorso possui 2 elementos que o arrependimento tem. Porém, o terceiro elemento é o necessário para você ser perdoado dos seus pecados. O que é culpa? O apóstolo São Paulo diz que a culpa é a tristeza do mundo. O texto que nós lemos, ele chama a culpa ou a atrição ou remorso de tristeza do mundo. Ele diz que essa tristeza não transforma. Ela produz remorso. Ela produz uma tristeza natural. Toda pessoa, quando peca, se a mente dela ainda está viva e não foi corrompida pelos seus atos, ela irá sentir em primeiro lugar a atrição, a dor pelo ato. A consciência é um tônico natural de Deus contra o pecado.
Quando a consciência está viva, você sabe que não deveria ter feito isso. Preste atenção. O coração é enganoso, a consciência não. Todo mundo sabe que não deveria fazer algo, que não deveria ir por esse lugar, que não deveria mencionar ou fazer aquilo. E o apóstolo São Paulo diz que é pecado ir contra a consciência. Portanto, meu querido irmão, essa tristeza humana, essa tristeza natural, dada ao homem já da sua criação, ela não gera vida. Muito pelo contrário. O que é culpa? Culpa é para a alma o que a dor é para o corpo. É natural você sentir dor quando tem algo estranho no seu corpo. E se você não sente dor, você não se cura, você não vai se tratar. Se você não sentir culpa, você não vai cuidar da alma. Se você se sente culpado, é porque talvez você seja, ou talvez esteja com um problema na sua alma. É natural que a culpa é um alerta para problemas sérios na sua alma. Escute isso. Portanto, a culpa não muda, ela não transforma. Ela tem 2 ciclos e não forma um ciclo completo da mudança. A culpa, ela começa com a razão. Toda pessoa se sente culpada por causa da sua razão. Ela diz: eu não deveria ter feito isso. Isso é razão. A culpa também, ela é cheia de emoção. Então a pessoa chora, ela se sente culpada, ela sente dor, mas aquilo não muda. Qual é o exemplo disso? Nós encontramos na Bíblia Sagrada, por 7 vezes, a palavra eu pequei, de 7 homens diferentes. E das 7 vezes, quando esses homens disseram eu pequei, só 2 Deus aceitou. Por exemplo, confessar o seu pecado não significa que você vai abandoná-lo. Esse dia chegou um irmão na igreja e disse: pastor, eu vim aqui porque eu sou sincero. Eu estou em pecado e estou sendo sincero para o Senhor. Eu falei: e daí? Não, pastor, eu estou sendo sincero. Eu falei: vai para o inferno sinceramente mesmo. Mudou o quê? O fato de você reconhecer que você é pecador muda o quê? Veja bem, Judas, ele reconheceu o seu pecado. Ele disse: pequei entregando sangue inocente. Olha a palavra que Judas usou: pequei. Ele chorou, ele reconheceu o seu pecado, mas ele saiu dali e se enforcou. Saul também reconheceu o seu pecado. Ele disse para Samuel: pequei contra Deus. Mas ele saiu dali e disse: Samuel, então por favor saia comigo, para o povo pensar que Deus está comigo. E Balaão, o profeta burro que falou com o burro profeta, você lembra de Balaão? Ele também disse: pequei. Mas ele saiu dali, depois de profetizar o retorno de Cristo, ele deu o pior conselho possível para o rei de Moabe. O fato de você dizer que você pecou, ou ser sincero com o seu pecado, só apenas mostra que você tem parte do ciclo do arrependimento. Mostra que você tem razão e mostra que você tem emoção. Isso ainda é uma atrição. Isso ainda é remorso, não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno, aquele arrependimento que tem um ciclo completo, ele tem a razão, ele tem a emoção e ele tem a vontade. E nós vemos esse arrependimento em 2 pessoas: Davi e o filho pródigo. Ambos disseram: eu pequei. Ambos sentiram tristeza pelos seus pecados, mas ambos abandonaram os seus pecados. Toda pessoa que se arrepende na Bíblia Sagrada, você vai vê-lo, ele abandonando os seus pecados. O verdadeiro arrependimento não é da pessoa que peca e continua a pecar. Muito pelo contrário. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, no versículo 26. Olha o texto: se continuarmos a pecar, como é que está escrito aí?
Se continuarmos a pecar deliberadamente, de propósito, voluntariamente, depois de recebermos o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que resta para quem continua a pecar depois de saber da verdade? Próximo verso 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de fogo intenso que consumirá. E aí o texto diz que esse tipo de gente é inimigo de Deus. Veja você que arrependimento é a maior arma contra a cegueira e a mortificação da mente do homem. Porque, irmão, eu vou te dizer uma coisa: o pecado é mentiroso. Ele promete vida e paga com morte. Ele promete liberdade e paga com prisão. O pecado cega as pessoas. Ele mata as pessoas. É muito difícil você perceber que está caindo, mesmo quando você está de quatro querendo comer lavagem, como o filho pródigo. Em primeiro lugar, você vê ele dizendo: pequei. Reconhecimento. Até aí, atrição. Mas ele tem o reconhecimento de que ele pecou contra Deus e que ele pecou contra o pai dele. Então agora você tem a emoção envolvida. Mas em terceiro lugar, palavra essa que poucos conhecem, ele diz o seguinte: voltarei de onde eu vim, voltarei para a casa do meu pai. Quantas pessoas não têm fé no perdão de Deus? Quando a pessoa tem remorso ou culpa, ela não tem fé no perdão de Deus. É igual Judas. Ela confessa o pecado, ela sente dor pelo pecado, mas continua a se enforcar. Ela não consegue voltar, ela não consegue sair da morte e vir para a vida. Por quê? Porque ela não tem o ciclo completo do arrependimento. Arrependimento esse que Romanos 2 e 4 disse que é gerado pela misericórdia de Deus, que é gerado pela graça de Deus. Se você ainda sente dor e chora pelo seu pecado, é porque a misericórdia de Deus ainda está sobre você. É porque o amor de Deus ainda repousa sobre você. Mas algumas pessoas dizem: mas pastor, a mensagem de arrependimento não é uma boa mensagem para se pregar nos dias de hoje. Eu disse: por quê? Porque ela ofende as pessoas. Eu falei: e as pessoas passam a vida ofendendo a Deus com seus pecados e não querem ser ofendidas pela verdade? Deus ofende a mente para alcançar o coração. Escute bem isso. Existe uma grotesca e um grande hiato, um abismo entre Deus e o diabo. Apesar que não pode ser feito esse comparativo, porque o diabo não é um Deus caído, ele é um anjo caído. Não devemos comparar Deus com o diabo. Mas, portanto, Satanás nos exalta para nos abater depois. Deus nos abate para nos exaltar. Sucesso ou para o sucesso da sua vida é tratar o que tem de pior em você. Então Deus ofende a mente para alcançar o seu coração. Ele tem que fazer a sua mente despertar do sono que a mentira vem provocando. E a maneira dele fazer isso é a verdade, é trazer luz. Por exemplo, eu não sou um pregador de criticar a igreja, ou a igreja de modo geral. Porque, irmão, se eu for pregar defeito da igreja, quando eu falo a igreja global, eu não vou pregar. A igreja tem muito defeito. E a igreja tem muito defeito porque ela tem muita gente, e as pessoas são os defeitos da igreja. Esses dias o irmão chegou: pastor, estou procurando uma igreja para eu me sentir bem. Eu falei: vai para um shopping. Não, pastor, mas aqui na sua igreja tem muito hipócrita. Eu falei: tem espaço para mais um. Falei: meu irmão, o dia que você achar uma igreja perfeita, não vá para lá, você vai estragar. Irmão, se nós não tivéssemos problemas com pessoas, nós não teríamos problemas.
Procurar a igreja perfeita é igual mulher feia querer casar com Brad Pitt. Ela não é Angelina Jolie. Você conhece umas assim? Não. Meu príncipe encantado. Você precisa do espelho encantado. Deus, ninguém fala Deus nessa hora. Mas voltando para a mensagem de contrição e atrição, é para você rir, para você não chorar muito. A perfeição não se consiste, irmão, em querer ser perfeito. A perfeição se consiste em aceitar a sua inabilidade. Os homens de Deus oravam não porque eram perfeitos, eles oravam porque reconheciam sua imperfeição. É o contrário. Nós estamos entendendo as coisas tudo errado. Perfeição é reconhecer que nele eu posso tudo e sozinho não sou nada. Perfeição é cada vez mais você reconhecer que não há força subsistindo em você. Porque a Bíblia diz que até o fato de você chorar e se arrepender é graça e misericórdia de Deus. Portanto, quando nós não choramos, quando nós não sentimos dor pelos nossos pecados, nós estamos sem a misericórdia. Ela cessa ou ela cessou. Você conhece pessoas que não sentem mais dor pelos seus atos? Você conhece pessoas que começam a doutrinar a sua mente a favor dos seus pecados? Começa a dizer, eu costumo dizer que quando alguns chegarem no inferno, vai ter uma senha para entrar lá. Só dizer nada a ver. Nada a ver é o cartãozinho de acesso para entrar no inferno. Porque quando uma pessoa não muda de vida, ela muda de teologia. É verdade. Quando uma pessoa não consegue mudar de vida pela verdade, ela muda de teologia. Ela começa a achar mestre segundo os seus desejos. Ela começa a dizer, é isso aí, ó, é isso que eu creio. Irmãos, nós não curamos trevas com trevas. Você não cura a igreja pregando os defeitos dela. Você cura a igreja pregando a palavra e a verdade. Nós não vamos ver a igreja do Senhor Jesus sarada dizendo o quanto de defeito ela tem. Nós vamos ver a igreja prostrada e arrependida, trazendo luz, trazendo ensinamento, trazendo a palavra. É a luz que dissipa as trevas. Trevas não dissipa trevas. O arrependimento é a maior necessidade para um grande avivamento. Nenhum avivamento nasceu sem quebrantamento. Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. O problema é que hoje nós vemos muita gente interferindo e pouca gente intercedendo. Muita gente falando e pouca gente se prostrando. Sempre quando Deus quis gerar um grande avivamento, Ele levou a igreja às lágrimas, Ele levou a igreja ao pranto, Ele levou a igreja ao arrependimento. Todo avivamento nasce de arrependimento. O que é arrependimento? Tecnicamente falando, a palavra arrependimento é um misto de duas palavras gregas. Essa palavra está no Velho Testamento com outra terminologia. Dava-se o sentido de circuncidar o coração, circuncidar a mente. Foi uma palavra muito usada por Jeremias, Ezequiel, Isaías. Dá o sentido de voltar, abandonar, sair do erro, vir para a luz. Porém, no Novo Testamento, que aí vem do grego, aderiu-se duas palavras: meta, um tracinho, noel. Metanoel.
Cada uma dessas palavras tem um significado. Meta aponta para um alvo, daí vem a nossa palavra alvo. Aponta para um estilo de vida, para aquilo que eu vou, para onde eu vou, para aquilo que eu estou vivendo e fazendo. Propósito, alvo. Noel aponta para meus pensamentos. Meta significa o que eu faço. Noel, o que eu penso. Aí se tornou uma palavra bem grande. Metanoia ou metanoel ou arrependimento. Quando João Batista dizia arrependei-vos para entrar no reino de Deus, foram essas palavras que ele usou. Metanoel para entrar no reino de Deus. O que João Batista está dizendo literalmente é: muda de vida para mudar de pensamento, ou muda de pensamento para mudar de vida. E a Bíblia sugere que se você conseguir mudar a mente de uma pessoa, você muda a pessoa. Você é o que você pensa. Se você mudar o jeito de uma pessoa pensar, você muda o jeito dela de ser. Portanto, quando João dizia metanoel para entrar no reino de Deus, ele dizia muda de vida para entrar no reino de Deus. Aí você diz: não, mas Jesus me aceita do jeito que eu sou. Não, Jesus te aceita do jeito que é, não. Porque primeiro, você não vem e não continua do jeito que era, que a velha criatura morreu. Você é uma nova criatura. Então você não é do jeito que era. O texto da Bíblia é claro. Jesus disse: mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Essa ordem é certa. Essa é uma ordem da igreja. Aceitar todos, mas não aceitar tudo. É diferente. Aceitar todos não significa aceitar tudo. Jesus aceitou todos, mas não tudo. Ele disse: mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Pessoa, vai e não peques mais. Ele disse: deixa a mala lá fora, deixa a bagagem lá na rua. Para outra ele disse: eu te curei, agora pare de pecar, para que não aconteça coisa pior. A ordem no reino de Deus é a seguinte: arrependimento é a tristeza pelos pecados, que gera abandono dos mesmos pecados. Toda pessoa que tem um arrependimento gerado pelo Espírito, ela abandona o erro. Não é simplesmente arrependimento, irmão, não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Tem gente que muda de vida e nunca chorou, se arrependeu. Arrependimento é mudança. Ele tem a parte da emoção, ele tem a lágrima, ele tem o choro, mas o arrependimento é mudança. O arrependimento é o maior produtor de milagre da Bíblia. Veja aquele homem que estava enfermo, que estava doente. Ele não precisava que um profeta colocasse a mão sobre a cabeça dele com uma unção de cura. Quando trouxeram aquele homem, desceram ele pelo telhado, Jesus olhou para ele e disse: perdoado estão os teus pecados. Ele se levantou e andou. Aleluia. Sabe o que eu estou dizendo? Não é toda pessoa doente que está em pecado, mas todo pecado traz doença. Portanto, o maior produtor de mudança de vida. Se, irmão, pastor, minha vida está complicada, pastor, estou com luta, estou com doença, estou com tudo, irmão, está difícil a colheita, muda a semente. O seu maior inimigo está do outro lado do espelho. É o eu que ama o eu. Escute bem o que eu vou te dizer. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. O diabo vem de um lado e você vai de outro. Se isso não acontecer, é porque somos parceiros. Irmão, você precisa entender que o arrependimento é uma arma da sua mudança. Arrependimento é mudança, é abandonar o erro, é abandonar o caminho errado e vir para a vida.
mais encontra no Novo Testamento, é a palavra mais encontrada entre os homens no Novo Testamento. Olha o milagre que o arrependimento pode fazer. Você lembra de Davi? Davi, aquele que teve um caso com Betseba. Você lembra de Betseba, aquela mulher linda para arrebentar? Você fala, pastor, como é que o senhor sabe que aquela mulher era linda? Porque mulher feia não tenta ninguém. Pois bem, Davi o contrário de Potifar. Davi o contrário de José na casa de Potifar quando resistiu a Potifona. Ele não conseguiu resistir a Betseba. Você iria na igreja do pastor Davi e da missionária Betseba? Qual a igreja? Eu sou lá do pastor Davi e daquela irmã Betseba. Ah, quero. Olha o milagre que o arrependimento pode provocar. Davi pecou. Davi fez coisas absurdas. Mas a Bíblia diz que depois que ele se arrependeu, ele não pecou mais. A coisa é tão forte que colocaram virgens para dormir com ele, ele nem tocava, ele pegou trauma. São coisas poderosas. Você parou para analisar que quase a Bíblia toda foi escrita por 3 assassinos: Davi, Moisés e Paulo. 3 criminosos. Davi, fura-olho, matador de marido dos outros. Moisés, assassino fujão. E Paulo, matador de crente. Esses homens, irmãos, foram transformados depois do arrependimento. Esses homens mudaram de vida depois do arrependimento. Se tornaram os maiores mentores da Bíblia. Quase toda a nossa teologia é fundamentada no que esses homens ensinaram. Você parou para analisar que o paraíso foi inaugurado com um ladrão. O primeiro homem a entrar no céu pós-cruz foi um ladrão. O arrependimento não se trata de um moralismo. O arrependimento é graça e misericórdia. Pregar arrependimento, irmão, é mostrar o caminho da graça para quem ainda não percebeu. Portanto, vem aqui o irmão do teclado para aparecer que está terminando. Olha para mim. O seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Escute bem. Se eu te der uma garrafa de água mineral geladinha e você naquele calor da África de 50 graus, você engole essa água toda? Todos, né? Mas se tiver no rótulo dessa água 95% potável, 5% de esgoto, você engole? Não. Deus não engole você. Você precisa se arrepender. Nós vivemos debaixo dos olhos de um Deus santo. Você consegue apagar o histórico da internet, mas você consegue se ver livre dos olhos de Deus. Você consegue se esconder desse olho, da visão, da majestade do trono de Deus? O arrependimento é uma grande necessidade. E o arrependimento não tem a ver com pedir perdão. O arrependimento tem a ver com abandonar o erro. Aquele que se arrepende abandona e volta. É aquele que abandona que encontra misericórdia. Aquele que só pede perdão acumula ira. Aquele que se arrepende encontra misericórdia. Nós devemos urgentemente perder o hábito de pedir perdão. O pedir perdão, ele só funciona quando há um arrependimento genuíno. Eu vou pedir perdão pelos meus pecados. Aí você fala, Senhor, eu te peço perdão pelo meu pecado. Isso é uma teologia velha. Senhor, eu peço perdão pelo meu pecado. Quem aqui
Todo Senhor, ora, Senhor, perdoa os meus pecados. Virou hábito. Esse é um hábito, irmãos, antigo. Os bispos antigos, na época das trevas, das cruzadas, eles contratavam as pessoas para matar. E as pessoas disseram, mas se eu matar eu vou para o inferno. Aí o bispo falava assim, quanto você vai matar? 300. Então eu vou te absorver de 300 mortes, pode ir lá e matar agora. Você pede perdão, aí eu peço perdão para o fulano que eu vou matar, ciclano que eu vou matar. É assim que funciona. Veja você que essa cultura, ela abraça o coração evangélico. Você não é perdoado quando você pede perdão, você é perdoado quando você se arrepende. É quando você deixa que o pecado deixa você. É parando. Enquanto você não abandonar o erro, eles estão acumulando ao invés de sair. Você não deixou de dizer? Deixa eu te contar um testemunho antes de orar por você. Em 2008, eu fui visitado por um anjo na minha casa. Eu não preciso que você acredite nisso para que seja verdade. Esse anjo ele tomou uma forma de uma criança de 4 anos de idade. Eu desci para pegar água, meu filho muito pequeno, com medo de tempestade, estava dormindo no quarto comigo, a minha esposa. Então eu desci para pegar água. Quando eu fui subir a escada, estava lá uma criança sentada no sofá. Aquela criança olhou para mim e fez assim, ó. Ela subiu na minha frente e entrou no quarto. Ela disse assim: se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Irmão, eu estava vivendo naquela época o auge. Programa na televisão em 5 emissoras no Brasil, pregando mais de 40 convites por dia. Tinha mais de 60 missionários, funcionários no escritório. O ministério arrecadava mais de 350 mil reais naquela época, na época que o dólar e o real era igual. Eu estava no auge, mas eu já não encontrava mais tempo para orar. Chegava cansado no hotel, chegava de tarde para pregar, saía de manhã, madrugada para ir para outra igreja. Então você já chegava, tinha que dormir para pregar. Quando você vê, você já não tinha mais tempo para falar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: nunca ouço um homem que não ouve Deus. Eu estava com problemas seríssimos, porque um homem que ora deixa de pecar, e um homem que peca deixa de orar. E agora esse anjo apareceu por pura misericórdia de Deus e começou a me falar: isso está acontecendo. Eu cobrava caríssimo para pegar. Cobrava muito caro. E ele começou a apontar aonde eu tinha que mudar. Eu entrei numa crise tão grande, mas tão grande, que a minha esposa do lado, ela teve que pegar aquele inalador, porque eu não conseguia respirar, de tanto que eu chorava. Eu chorava profundamente. Você ouvia Deus dizendo assim: você está sozinho. Você está operando pela experiência. Você está operando pela unção do dom, não a unção do Espírito. Porque todo dom acompanha uma unção. E o pior, que você não orava, você não fazia nada, subia e os milagres aconteciam. E é isso, você é enganado por essas coisas. É misericórdia. Deus quer você no seu dom. Deus quer você não o seu talento. Dons e talentos 1000 vezes melhores que o seu tem no céu. Deus não se impressiona. Eu estava vendo aqui o Marquinhos cantar, cheio da swingueira, não nega a raça, né? Quanto talento numa pessoa. Isso impressiona a gente. Eu fiquei impressionado.
Mas o que impressiona a Deus é o que Ele é quando ninguém está olhando. É reputação e caráter. Reputação e caráter é diferente. Reputação é o que os homens dizem de mim no meu funeral. Caráter é o que Deus pensa de mim no juízo final. Há uma grande diferença. Reputação é o que Deus vê. Caráter é o que Deus vê. Reputação é o que os homens pensam. E agora eu estava em crise, chorando. De 2008 a 2011 eu presenciei o maior silêncio de Deus da minha vida. Porque Ele se fere, Ele se apaga. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Ele sente dor. E eu estava em crise. Reformei toda a minha vida, reformei toda a minha teologia, reformei meus altares, minha vida de oração. Porque veja bem, Satanás não teme grandes pregadores. Satanás teme homens e mulheres de oração. Satanás não tem medo quando você sobe aqui para pregar. Satanás tem medo quando você entra no quarto para orar, irmão. Satanás não tem medo de pregadores famosos. Satanás teme pregadores santos e separados e consagrados. Não é o nome que mete medo do diabo, é a essência. Você não precisa ser espiritual para tocar. Você não precisa ser espiritual para pregar. Você não precisa ser espiritual para tocar, para cantar. Eu já vi grandes pregadores caírem, mas nunca vi pessoas de oração caírem. Você ora? Você fala com Deus todo dia ou fala de você para Ele todo dia? Porque é diferente. Essas coisas foram mudando na minha mente. Nós temos a cultura de aproveitar a Deus quando está dirigindo, quando está dentro do avião. Senhor, eu oro. Deus não está aqui para ser aproveitado. Jesus disse como um crente deve orar. Quando fores orar, não aproveite quando você está na carroça, quando você está em cima do cavalo, quando você está viajando, quando você está no barco. Não! Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, tire o tempo e ore. Você se retira quando vai no cinema, você se retira para viajar, você se retira para ir no salão, você se retira para ir no supermercado. Orar é estar a sós com Deus, é se retirar para estar com Deus. O muçulmano ora 5 vezes por dia, o budista 3 vezes por dia, o seixonoísta 12 vezes por dia. E o cristão? Nós somos a única raça religiosa do mundo que não fala com Deus. A diferença é que eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós temos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. Nós estamos tolerando Deus. O cristianismo se tornou cansativo. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Minha vida é corrida. A geração dos iPads, iPods, Facebooks, WhatsApp, Twitter. A geração de tecnologia, smartphone, Smart TV, Xbox, Playstation, Apple TV. Essa geração só vai provar uma coisa: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. E eu estava vivendo isso. Eu fui confrontado pelo Senhor quanto a isso. Eu reformei tudo isso. Eu reformei tudo isso. Mudei toda a minha teologia. Passei a me preocupar mais com o interior, com o arrependimento das pessoas, com a salvação, com a conversão. E é claro, Deus quer curar, Deus faz milagres, mas isso não depende de mim. Isso não muda. É uma identidade que Deus me deu. Em 2011, de 2008 a 2011, vivendo o silêncio de Deus, eu estava pregando em São Luís do Maranhão, num hotel.
dia 24 de setembro de 2011, dia do meu aniversário, eu estava no meu tempo com Deus, 9h30 da manhã, orando, buscando o Senhor. Bateu na porta. Quando eu abri a porta, a pessoa que estava na porta entrou e sentou na cama. Eu falei, ó, que folgado. Rapaz, eu fui em cima do camarada. Quando eu olhei no rosto daquela pessoa, era o rosto daquela criança que estava em casa. Aleluia! Eu caí no chão. Que ele disse a mim: eu estou buscando alguém para chorar. Eu estou buscando alguém para sentir comigo. Eu estou buscando alguém que entra na brecha comigo. E eu vim aqui para passar o seu aniversário com você. Ele é muito misericordioso. Quando Deus está agindo e a sua misericórdia está sobre nós, Ele leva você a se quebrantar e a chorar pelos seus erros. Sansão não percebeu que Deus tinha o deixado. Então agora ele vive a crise de pecar, pedir perdão e o poder voltar. Pecar, pedir perdão e o dom voltar. Pecar, pedir perdão e a unção voltar. Pecar, pedir perdão e os milagres acontecem até pagar com a vida. Se transformar de juiz a palhaço. Há um grande avivamento nascendo a partir desse lugar. Há uma veia profética aqui agora, irmãos, vocês se preparem. Eu estou falando de um avivamento maduro, saudável, exponencial. O Senhor está levantando essa igreja como uma porta de reavivamento para a Europa. Há algo acontecendo a partir desse lugar. E quando o Senhor quer transformar uma região, quando Ele quer gerar um grande avivamento, Ele leva uma multidão a se arrepender, a chorar. Essa cidade, as nações foram banhadas por dois grandes homens, John e Charles Wesley. Quando a Inglaterra estava afundada no pecado, os lixões, a Inglaterra estava numa recessão terrível. Deus levanta John e Charles Wesley e eles dobram os joelhos e começam: dobre a minha vida, Senhor, dobre a minha vida, Senhor, dobre a minha vida, Senhor, dobre a minha vida. E agora de 2 vira 5 e começam: dobre a minha vida, Senhor, dobre a minha vida. De 5 vira 15, dobre a minha vida, Senhor, dobre a minha vida. De 15 vira 100, de 100 vira 5 mil, de 5 mil vira 50 mil ingleses. Dobra a Inglaterra, Senhor, dobra a Inglaterra, Senhor, traga a Inglaterra rendida aos teus pés. E surgiu um grande avivamento para muitos países do mundo, irmãos. Esse grupo de pessoas aqui, escuta, deixa eu te dizer. John Wesley dizia: me dê 100 homens que eu formo um exército. Me dê um homem cheio do Espírito Santo, que eu ganho o mundo para Cristo. Nós precisamos de corações quebrantados. Eu não quero saber quem caiu, quem pecou, quem deixou de pecar. Eu quero ficar em pé. Devemos nos quebrantar, nos arrepender, porque um grande avivamento está vindo sobre esse lugar. Fique em